Muito bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação. Vou começar com uma recomendação muito importante, por favor, sem pressa. Eu tenho certeza que você já está querendo sair codificando, montar o seu primeiro código, ver funcionando, ou se já não fez isso, né? Já não fez algumas experiências aí. E eu entendo, é muito gratificante, porque você vê um aplicativo seu funcionar. Para quem abraçar essa profissão vai ver que é uma profissão bastante gratificante, é bacana. Por quê? Porque o computador obedece, né? Se o sistema está bem feitinho, você vê aquilo funcionando, é um prazer imenso em ter produzido aquilo. Por que eu peço para você não ter pressa e esperar um pouco para começar a codificar? Você precisa planejar, como tudo na vida. Legal, pode ser bacana você sair viajando o mundo afora sem ter ideia de para onde vai, né? Ou onde vai dormir, ou o que vai comer. Porém, se você fizer um mínimo de planejamento, você terá um sucesso muito maior na sua viagem, né? Então, de forma análoga, é muito importante você começar planejando. E para isso o curso de Lógica de Programação, tá? O objetivo do curso de Lógica é justamente do planejamento, na planta do que vai ser o seu código, tá? O codificar efetivamente é a última coisa, é como se fosse o trabalho de um arquiteto do planejamento da casa, tá bom? Você não sai colocando tijolo fazendo a casa, primeiro você faz a planta da casa, essa é a ideia. Deixa eu me apresentar, meu nome é Fernão Eberlin. Eu sou formado em matemática, sou professor de matemática, tenho licenciatura plena e tenho pós-graduação em análise de sistemas. Num dado momento da vida eu me envolvi com informática já faz muito tempo, né? E acabei me especializando aí também, ok? Eu fundei 2 canais no YouTube, um chama-se Ciabyte TV, onde a gente tem aulas de informática, e o outro chama-se Amo Matemática, onde a gente tem aulas de matemática. Este curso de Lógica de Programação, ele foi gravado inicialmente no canal Amo Matemática, porque está havendo aí um movimento para obrigar que os alunos do ensino médio tenham essa matéria, Lógica de Programação. E o porquê disso? Querem formar programadores? Não. O nosso mundo atual depende de computadores. Até geladeira hoje funciona com computador. Então é importante que você compreenda, entenda o pensamento computacional, tá certo? E o curso de Lógica de Programação ajuda muito isso, tá? Então isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo não só no ensino médio, mas também em faculdades, beleza? Então, sejam bem-vindos e meus votos de um bom curso. Mas professor, lógica de programação não é no computador? Na lousa? Lógica de programação começa aqui no seu cérebro. Depois você vem para uma outra etapa que é o planejamento, lápis e papel. Você vai rascunhar bastante, ou a lousa se preferir. Computador é lá no final. Por que a gente estuda isso dentro da matemática, né? Veja, a origem da lógica de programação atual vem da álgebra booleana, tá? Tem esse nome graças ao seu criador, George Boole, matemático britânico. Olha só, viveu lá entre 1815 e 1864. Morreu jovem, mas produziu algo muito importante, tá? A álgebra booleana, você trabalha com lógica baseada em 2 valores, verdadeiro ou falso. Associa, você já ouviu falar do computador 0 e 1, né? Verdadeiro ou falso. E a conexão entre esse verdadeiro ou falso é feita através de operadores que a gente chama de operadores lógicos, basicamente e, ou e não, tá? Então, baseado nessa álgebra booleana, surge toda a base para a lógica de programação que a gente trabalha na atualidade. Por que você está estudando lógica de programação? Olha, para fazer um programa de computador. Ok, o que é um programa de computador? Nada mais é do que um algoritmo. E o que é um algoritmo? É um passo a passo daquilo que você quer que o computador execute para ter alguma finalidade, para ajudar a alguma tarefa que você precisa automatizar. Veja aqui, 1. Some as 3 notas. 2. Divida por 3. 3. Informe a média. É um passo a passo para um aluno obter a média das 3 notas, das 3 provas que ele fez. Beleza? Então, se ele seguir essa ordem, ele consegue ter a média. Esse é o conceito de algoritmo, esse aqui é um exemplo e, obviamente, o computador não consegue executar isso, já explico. Primeiro,
nós, humanos, temos discernimento. Então, eu deduzi aqui que, bom, deve ser um aluno que tem 3 notas em alguma matéria, mas não está escrito, percebe? O computador não tem esse discernimento. Então, a diferença é que algoritmos escritos para o computador obedecer, eles têm que ser muito precisos, tecnicamente perfeitos. O computador, ele só entende zeros e uns. Lembra da álgebra booleana? Vou fazer uma licença poética. 0 e 1, carregado, não carregado, eletricamente falando. Dá choque, não dá choque. Passa corrente, não passa corrente. E assim, com alternâncias aí de zeros e uns, você codifica e pode fazer um algoritmo, né? Seria uma sequência lógica de instruções, só que escrito dessa forma, para o computador entender. E aí parece que a coisa ficou meio complexa para nós humanos, não é verdade? Graças a Deus, existem linguagens mais próximas da nossa. Então vamos entender. Essa linguagem que o computador entende, que é muito simplória, só tem 2 símbolos, né? É chamado de linguagem de baixo nível. É muito simples, baixo nível. 0 e 1, ele não tem outro símbolo, tá certo? E a gente chama também de linguagem de máquina. Então aqui é o exemplo de um trechinho em linguagem de máquina, tá? Para nossa felicidade, a gente não vai escrever assim. A gente vai estudar, o programador vai estudar uma linguagem de alto nível. Por que alto nível? Porque é mais próxima da nossa, né? Ela é mais complexa, tem mais símbolos, ok? Então aqui um exemplo, printf, entre parênteses aqui, olá mundo, é uma instrução, tá certo, para o computador, imprimir, colocar, apresentar na tela a frase olá mundo. Parênteses, aspas, barra N, fazem parte do que a gente chama sintaxe da linguagem, ou seja, são aquelas regras para aquela linguagem, determinada linguagem de computador. Tem centenas de linguagens, então às vezes não vale a pena. Muita gente vai estudar lógica de programação, começa aprendendo linguagem de programação. Não é bem por aí, tá? A lógica é todo o planejamento, é o algoritmo propriamente que não precisa estar escrito ainda nessa linguagem, tá? Só estou te dando um exemplo como é que se faz hoje. Aqui é um exemplo da linguagem C, o nome da linguagem é C, tá certo? É uma linguagem de alto nível. Então como é que funciona a história? Você faz o programa nesta linguagem de alto nível e aí através de um programa compilador ou interpretador, são duas coisas diferentes, já explico, esta linguagem, esses comandos aqui, esse algoritmo é transformado em zeros e uns. Ah, legal! Então você escreve numa linguagem próxima da sua, linguagem de alto nível, compila ou interpreta, passa para a linguagem de baixo nível, que é o que efetivamente o computador vai executar. Facilitou muito a nossa vida. Muito bom. Qual é a diferença? O compilador pega todas as instruções do algoritmo que você criou, tá? Então você tem aqui 3 instruções, por exemplo, ele pega todas elas, passa todas elas para zeros e uns e entrega para você um arquivo com extensão, por exemplo, uma delas, a mais conhecida, é .exe. Quando você vira um arquivo .exe, você sabe que é um programa executável, exe, executável, é um programa de computador, ali está um algoritmo, não é uma imagem e não é um texto, sacou? Daí que vem o exe. Ok, esse exe está em zeros e uns, tá? Que é o que o computador vai executar, ok? Muito bem, então escreveu nessa linguagem, o compilador compila todo o programa, transforma em exe. E o interpretador? O interpretador, você imagina que você tem uma sequência lá, um código com 1000 linhas de código, beleza? Ele lê a primeira, ele não vai traduzir tudo de uma vez, ele lê a primeira, traduz para zeros e uns, executa. Lê a segunda, traduz, não é isso? E aí executa. Então ele vai executando um passo de cada vez. É mais demorado, mas para quem está aprendendo uma linguagem pode ser útil, pode ser muito interessante trabalhar com o interpretador, ok? Então a diferença é essa, o compilador traduz tudo de uma vez, o interpretador vai traduzindo aos poucos, mas ambos têm a mesma finalidade aqui. Desenvolver um algoritmo fazendo direto a parte de programação em alto nível mesmo, usando uma linguagem tipo C ou Python, o que acontece? Pode ser feito? Pode, mas fica difícil porque as linguagens são técnicas. Se você trocar uma vírgula por um ponto e vírgula, vai dar erro, não funciona. Então, o que a gente quer? Que você, durante a fase de criação, na hora que você vai desenvolver o algoritmo, não tenha que ficar preocupado com detalhes técnicos.
Então, tua mente precisa estar aberta para você desenvolver um bom algoritmo. E para isso a gente tem duas ferramentas aqui disponíveis, que é o fluxograma ou o pseudocódigo. Qual deles utilizar? Aquele que você se sentir mais seguro, mais segura para poder desenvolver o seu aplicativo, ok? Ou, dependendo da empresa, aquilo que a empresa exigir de você. Mas, em geral, o fluxograma é uma ferramenta visual muito prática. Eu fiz aqui um bem pequenininho, só para você poder comparar e saber o que é. E depois, mais para frente, a gente vai desenvolver isso com mais profundidade, ok? Então, veja bem, o fluxograma, também conhecido como diagrama de blocos, trabalha com o quê? Com blocos, tá vendo? Você tem formas, cada forma tem um significado já implícito, né? Então, por exemplo, aqui, o paralelograma a gente usa para entrada de dados ou para saída de dados, tá? Ou seja, vai pedir para o usuário digitar alguma coisa ou vai colocar alguma coisa na tela para o usuário ver. Esse retângulo com os cantos arredondados é usado para início e fim somente. Então, cada bloquinho já tem um significado. Isso visualmente ajuda muito, você entende melhor a sua rotina. Está feito aqui de uma forma esboçada, é um rascunho. E a ideia é essa, você estará criando. Então, apagar, de preferência lápis, borracha, amassar a folha, jogar fora, fazer outro fluxograma. Tem que ser uma coisa rápida. Tem programas que fazem ele bonitinho? Tem. Isso é legal, depois que está pronto, você quer apresentar para alguém, fazer uma apresentação, ou escrever um livro a respeito, ou montar um material didático. Agora, para você desenvolver, fazer o seu desenvolvimento, é material de rascunho, é para rabiscar mesmo. Então, é na raça, para que você tenha habilidade. Uma lousa, então, eu acho incrível para fazer fluxograma. Eu uso muito fluxograma na lousa, porque fica fácil para apagar e refazer, enfim, remontar. Beleza? E aqui do lado, um pseudocódigo. Lembra, pseudo é falso. Então isso não é um código que vai ser compilado, não dá para compilar isso. Também não vai ser executado pelo computador. É para você se entender, é a sua linguagem. Apesar de ser a sua própria linguagem, a gente mantém certas tradições do início, documentar o início e fim do programa, né? E observa, o miolo do programa fica um pouco para dentro, para ficar claro onde está o início e fim, tá? Isso aqui faz parte do que a gente chama de programação estruturada, vamos ver mais tarde também. Então, esse afastamento aqui a gente chama de indentação, é muito importante para você visualizar, entender o desenvolvimento do seu algoritmo, perfeito? Então, mais para frente a gente aprofunda e quero encerrar essa aula de hoje com você entendendo o seguinte: os passos, 3 primeiros aqui, para você chegar de uma forma ainda macro, né? Uma macrovisão, são esses. Primeiro, você vai desenvolver o pseudocódigo ou o fluxograma, tá certo? Você vai escolher uma dessas ferramentas e é onde você vai fazer a parte mais inteligente do processo. É onde você vai estar criando o seu algoritmo, tá? Então, tá aqui as duas ferramentas. Depois disso, aí dependendo da linguagem que você for utilizar, você vai codificar de acordo com aquela linguagem. Então, o C tem uma sintaxe própria, ou seja, tem regras próprias, comandos próprios. O Python tem outros comandos, tem outra sintaxe, tá bom? E depende do que você tem na sua máquina ou do que você tem na sua empresa. A lógica é a mesma. Na hora de codificar é que você vai usar uma linguagem ou a outra, beleza? Então, isso depende também de atividade. Às vezes, por exemplo, na engenharia, preferem determinadas linguagens, já na parte de administração são outras, né? E por aí vai. Muito bem. Finalmente, lembrando que o computador também não sabe executar a linguagem de alto nível, ela só é mais próxima, não é a sua, tá certo? Mas ela é mais próxima da sua, então fica fácil para você codificar. Com pouco estudo, você rapidinho, pegando exemplos e reutilizando exemplos já prontos, você aprende uma linguagem, aí você vai passar pelo compilador ou interpretador, aí sim, transferindo para linguagem de máquina, que é finalmente o que o seu computador vai conseguir executar. Beleza? Então é isso. Se você entendeu esse início aí da lógica de programação, se você gostou dessa aula, vou pedir para compartilhar com seus amigos. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.